Olá, você está no canal Sagrado Feminino? Eu sou a Lana. Sejam todos muito bem-vindos. O tema, gente, é: essa pessoa está feliz onde está agora ou como está agora ou não? E aí a gente vai acrescentar se ele tiver com alguém, né? Se ele está feliz com quem ele está. Então essa pessoa que você mentalizou, ele está feliz onde está, como está, com quem está ou não? Já vou pedindo para você deixar o seu like aí antes de começar. E aqui, gente, eu já demarquei aqui porque eu vou embaralhando os decks e vou dando os recados, tá? Se você precisar pausar, ó, número 1, vou fazer 2 montinhos. É a pedra hematita, vassourinha da pedra hematita, ó, tá? Que tem aqui a fitinha vermelha. É o deck de la Santa Muerte, os arcanos maiores do Marcelo e o Lenormand. No montinho 2, o verde, que é o tarô dos animais, ó. A vassourinha aqui com o laço de poá, pretinho, com a pedra ametista. Tá? Eu vou embaralhando, enquanto isso você exerce a sua intuição. Quer olhar os 2 montinhos? Eu recomendo, porque às vezes um complementa o outro, tá? Mas eu fiz 2 decks separados, que é pra gente não perder tempo embaralhando depois. Se precisar, você pausa, tá? Para você escolher com calma. Enquanto eu vou embaralhando, eu vou dando os recados. E aí você vai escolhendo. Lembrando, gente, que é uma leitura coletiva, tá? Você precisa adaptar aquilo que não é para você para o coleguinha. Se você é novo no canal, prazer, eu sou a Lana, sou daqui do Rio Grande do Sul, capital. Se gostar do meu jeito de fazer a leitura, a espiritualidade falar com você, gente, se inscreve, é de graça e não custa nada, tá? Deixar um like não custa. Não custa nada para você aí deixar um coraçãozinho que seja nos comentários, tá? E ajuda a chegar em outras pessoas. Se você chegou por uma indicação do vídeo, é porque alguém, né? Deixa um like, se inscreveu, não custa nada, você tem empatia pelo próximo e gratidão gera gratidão. Não estou fazendo consulta particular no momento, não tem previsão de retorno. Quem quiser falar comigo, tem sempre fixado aí nos primeiros comentários o meu WhatsApp, tá? Basta aí você mandar o e-mail, precisa desabafar, manda o e-mail, que é o endereço do canal aqui para mandar alguma coisa, manda o e-mail, tá? Quer fazer alguma doação na chave Pix, pede a chave Pix no e-mail que eu passo, tá? Quer só abrir o coração, desabafar no e-mail, né, gente? Pode. É no sigilo, só eu vou ficar sabendo, tá? Não julgo ninguém. Lembrando também, gente, que você tem que adaptar o gênero. Que eu falar do masculino, você bota no seu gênero, tá? Se eu desço o bambu é na falta de caráter. Os meninos são bem-vindos, o casal homo também só adapta o que eu estiver dizendo aqui, tá? Acho que os recadinhos eram esses. Não tem vídeo repetido no canal, só uns 2 ou 3 que não abriu para todo mundo. Eu repostei com a mesma capa, o mesmo título, para saber que é o mesmo vídeo. Não existe sentença, energia do dia. No máximo 3 dias, uma semana, tá? Por isso que a gente vem ver todos os dias. Acho que os recadinhos eram esses, né? Se não consegue enviar o e-mail clicando, porque o link tá bugado, não copie e cola que ele vai estar bugado. Digita o endereço e não esquece o número que o e-mail vai, tá? Então vamos lá, gente, já deu tempo suficiente, né? Vamos começar pelo primeiro montinho aqui. Quem escolheu aqui o deck da Santíssima Muerte, a hematita com a fita vermelha. Vamos ver então, né? Se a pessoa tá feliz, onde está, como está, com quem está ou não. Mentaliza aí seu ser de luz. Se eu esqueci algum recadinho, é os de sempre, né? Peça para o seu mentor, seu anjo de guarda, trazer as respostas aqui, tá? Para abrir o seu entendimento. Vamos ver uma energia que a pessoa vibra hoje em relação a você, tá? Provavelmente o tema, né, para quem está afastado, separado, não importa se muito ou pouco tempo. A energia que a pessoa vibra em relação a você no dia de hoje. Não importa se é afastamento de meses, anos, se é uma semana, um dia. A energia que ele vibra. Ele ou ela. A lua.
e embaixo a temperança, tá? O que está latente para muitos aqui é a temperança, é uma cura, uma reconciliação. Aqui, gente, essa pessoa que você mentalizou tem muitas dúvidas, né? É uma pessoa que tem muitos conflitos emocionais, tá? Com relação a você. Se houve aqui, gente, algum problema, alguma briga, algo que deu errado na relação, foi uma traição, traição de confiança, foi mentira, segredos, né? A pessoa foi instável, inconstante, e voltava, não sabia o que queria. Ele sabe que ele decepcionou e magoou você, e isso traz um conflito grande no emocional dessa pessoa. Porque essa pessoa no dia de hoje está com muita saudade. Tá bem na melancolia, na nostalgia, lembrando de você, dos momentos que vocês viveram, se era só algo virtual, mas dos momentos, das conversas. Se tiveram algo concreto, uma relação, seja de pouco ou muito tempo, ele tá lembrando tudo isso com saudade, fica lá se alimentando dessas lembranças, romantizando, né, o que viveram, fantasiando o que gostaria ainda de viver. O problema dessa pessoa, gente, é que ele tem muitos conflitos emocionais, tá? Pode ser que ele tenha alguns bloqueios e traumas do passado dele, de outras relações ou até da infância que fizeram com que essa pessoa tenha esses conflitos todos emocionais, né? E que acaba refletindo na relação com você, no sentimento por você, porque é uma pessoa muito confusa, muito cheia de medos, muito cheia de inseguranças, muito cheia de dúvidas. Né? Se estava com você, gente, provavelmente era uma pessoa meio bipolar. Uma hora amava, uma hora não amava, uma hora declarava amor, uma hora não declarava amor. Ficava indo e voltando para alguns, talvez, na relação. Indo e vindo. Ele é uma pessoa instável, confuso. É uma pessoa muito sonhadora, mas que concretiza pouco. Porque ele é de poucas atitudes. Né? Ele fica muito, gente. O problema aqui que eu sinto na energia dessa pessoa é que parece que ele está conformado em estar longe de você, ou ter perdido você, ou ter terminado com você. Ele está conformado em viver dessas lembranças do que já foi. Embora ele fantasie e fique lá babando, né? Marshmallow, que gostaria de viver muita coisa com você, mas é como se ele tivesse conformado em ficar vivendo agora só das lembranças do que vocês viveram. Ficar lá amando você em segredo, platonicamente, mas não faz nada. Muitos devem estar até sem se falar já há um bom tempo aqui. É uma pessoa sem atitude, muito lenta. Porque tem também aqui todos esses bloqueios emocionais que essa pessoa já tem. E se ele pisou na jaca com você, ele sabe que decepcionou e magoou. Ele sabe que de um certo jeito, consciente ou inconsciente, ele até iludiu você. Deve ter tido muita coisa que ele ocultou, muitos segredos que não contou, declaração que devia ter feito e não fez, pode ter feito uma escolha errada. O problema é que ele está conformado com isso. Conformado que talvez perdeu, conformado que talvez jogou fora, conformado que errou, que magoou. E está conformado e se contentando em viver das lembranças do que foi e não faz nada para reverter, não faz nada para ter de volta, não faz nada por medo, por insegurança. Talvez medo se você vai querer ele de novo ou não, se você ainda tem sentimento por ele ou não. Só que é uma pessoa cagona, gente. Ele prefere ficar na zona de segurança, amando você em segredo e vivendo do passado, se alimentando desse passado na nostalgia, do que ele tomar uma atitude corajosa, sem medo, sem insegurança, de tentar fazer algo para reverter. A verdade é essa. Tá? E tem muitas coisas que essa pessoa não revelou para você. Ou ele não deixou você participar da vida dele, ele ficou fazendo mistério, segredo, né? Guardou segredos, guardou sentimentos que devia ter verbalizado e não verbalizou. Esse é o problema dessa pessoa, é o Tonho da Lua, né? Só sonha, ele se ilude com a aparência das coisas e das pessoas e vai atrás, aí se desilude. De manhã quer ser uma coisa, de tarde outra, de noite outra, não sabe o que quer. Uma hora tá com humor, uma hora tá com outro, né? Vive sonhando que quer encontrar o pote no final do arco-íris, mas não faz as coisas concretamente para realizar os sonhos. Ele fica sonhando, talvez até coisas meio impossíveis aqui para a vida dele, e esquece de viver as coisas práticas, de sonhar e botar em prática. Não adianta só sonhar.
Você tem que trabalhar e agir para fazer acontecer. Isso aqui ele fica só no sonho. Né? Aqui a espiritualidade está dizendo para mim também, não está dizendo aqui, mas que ele conta muito com a sorte. Parece que ele espera, gente, que de alguma forma, num passe de mágica, um golpe de sorte vai mudar toda a vida dele, vai mudar o financeiro dele, vai ganhar um cargo bom, vai ganhar uma posição boa. Ele fica sonhando isso, gente, e não constrói. Entende? Esse é o problema da passividade da carta da Lua. Talvez ele ache aqui, na carta da Lua, que agora você não sabe mais quem ele é de fato, né? Porque ele deve ter escondido tantas coisas, iludido, deu palavra que não cumpriu, escondeu coisas, fez mistériozinho, ou se mostrou no começo de um jeito, depois de outro, que agora ele sabe que você não tem mais a segurança de saber nem quem é de fato essa verdade, essa pessoa de verdade. Ele pode estar achando aqui até, ó, para alguns casos, tá? Que você sabe, eu desconfio, tem certeza que ele tem algum transtorno mental, gente. A carta da Lua fala dos transtornos mentais, dos bloqueios emocionais. Né? Eu acho que ela até desconfia que eu tenho um transtorno bipolar, que eu tenho, sei lá, uma depressão, que aqui ele pode estar até numa depressão, ele está bem triste, tá? Então, você sabe que ele tem algum problema emocional ou de transtorno mental aqui, para alguns. Né? Ou que pelo menos você está julgando que ele tem pelas atitudes, pela conduta dele. Né? Ele no começo era uma coisa e depois mostrou outra, ou essa pessoa é bipolar, ou ele tem algum traço errado aí, né? No emocional, no psicológico. É óbvio que você ia pensar isso, porque a carta da Lua fala de uma pessoa que é de Lua. Né? Uma hora tá de um jeito, uma hora tá de outro. Não sabe o que é da vida. Aí você até pensa ou desconfia, ele pode ter algum probleminha aqui de trauma emocional ou até de transtorno mental. E aí ele fica pensando, eu fiz tanta merda, né? Iludi tanto, decepcionei, magoei tanto, que agora a pessoa deve estar achando até que eu tenho um distúrbio mental, uma falha de caráter, que eu sou um mentiroso, que eu iludi. Claro, né, gente? A conduta da pessoa que vai fazer você deduzir o julgamento que você tem da pessoa. Vamos ver uma carta na casa 1 aqui da personalidade aí do ser de luz. Rainha de Paus. Aqui, gente, na personalidade dessa pessoa, ele, olha como são as coisas, ele se mostra para o mundo, tá? Só que aqui a casa 1 é a casa do ascendente, então aqui mostra a personalidade dele e sua. Tá? Porque o 1 é você também na mesa, não é só ele. Como envolve você no jogo, ele vê você, gente, uma pessoa como uma rainha de paus. A gostosona, gostosão do tarô. Você é uma pessoa extremamente forte, extremamente decidida, que sabe o que é, uma personalidade forte, totalmente diferente dele aqui, ó. Que nunca sabe o que quer ser, o que quer viver, o que quer. Hoje ele tem um sonho, amanhã ele já muda. Você não, você é uma pessoa que luta, determinada, já superou muita coisa, você batalha, né? Você vai atrás do que você quer e você trabalha para isso com atitudes. Você não espera acontecer, você faz acontecer. Ele fica lá esperando o golpe de sorte. Então, gente, ele vê na sua personalidade que além de inteligente, criativa, sensual, amante perfeita, você é uma pessoa muito competente no que faz, no trabalho. Você não tem medo, você é corajosa. Ele é um cagão, é um covarde. Então, o que eu tô vendo na personalidade dele aqui é que ele pode ter mostrado para você no primeiro momento que ele era igual a você. Ele tentou espelhar o que você era ou tentou não iludir, mas ele tentou impressionar você fingindo que ele era forte, que ele era uma pessoa de atitude, que ele já tinha superado muitos problemas na vida, que ninguém parava ele, que ele sabia muito bem o que queria da vida, onde queria chegar, que ele era apaixonado por você, amava você, tinha um desejo louco por você. Ele se mostrou muito seguro, tá? Só que ele viu que você tem essa personalidade e ele dentro, no fundo, ele não passa de uma pessoa que não toma as atitudes que tem que tomar por medo, que é inseguro, ouve todo mundo. Por quê? Porque é inseguro, ele escuta todo mundo, ele precisa da validação dos outros, o conselho dos outros. Ele não tem nada dessa segurança toda que ele mostrou, dessa força toda interior que ele mostrou,
de uma pessoa de atitude, de agilidade, de uma personalidade forte que ninguém influencia, tudo mentira. Ele se ilude com a aparência das coisas e das pessoas e vai atrás, se encanta, né? E aí ele tem sonhos altos, mas ele não concretiza esses sonhos, porque ele tem medo, insegurança ou ele procrastina. Ele não é nada do que ele mostrou para você nessa personalidade forte, que supera, que luta, determinado. Não, ele é um covarde, gente, desculpa, mas ele é um covarde na vida, tá? Ele é uma pessoa que quando tem um problema, ele tende a se isolar. Ele, em vez de encarar os problemas e resolver os problemas, gente, ele se isola, tá? Ele se fecha no mundinho da lua dele, ele fica depressivo, ele é inseguro emocionalmente, é cheio de traumas emocionais, do passado, de outras relações, da infância. E ele mostrou para você uma personalidade totalmente oposta para impressionar você. Só que ele hoje vê que você tem essa personalidade. E isso, gente, meio que até assusta um pouco essa pessoa, tá? Porque ele pode ter uma baixa autoestima aqui, então ele acha que ele não está à sua altura. Mas antes, Alana, ele se mostrava até meio narcisista, muito seguro de si, até, nossa, o paquerador, o que todas querem, né? Ah, ele é totalmente intenso, impulsivo, faz as coisas acontecer. Nessa parte era uma ilusão, gente. Era um personagem que ele fez para conquistar você, para impressionar você, tá? Ele até é uma pessoa intensa. Quando ele ama, ele é intenso, apaixonado. Só que ele é uma pessoa muito medrosa, muito inseguro, cheio de traumas, cheio de bloqueios. O emocional dele é todo frágil, tá? Inclusive, para alguns, ele pode ter até algum quadrinho depressivo, algum transtornozinho mental, alguma síndromezinha. E ele escondeu, ele mascarou tudo isso. Por isso que aqui ele acha, ó, de uma certa forma, ele iludiu você. Porque ele pode ter mostrado essa fortaleza toda, estimulado você a um tipo de relação, e depois ele deu para trás, né? Porque ele não aguentou perto da sua personalidade manter aquele personagem. Aí ele começou a achar que ele não era nem digno de ter você. Ele tem muita baixa estima, muita insegurança, muitos medos, principalmente de amar, de entregar amor. Medo de ser abandonado, ser traído, ser magoado, ser ferido. E aqui, se ele fez escolhas erradas, ó, né, por influência dos outros, seja lá pelo motivo que for que ele fez escolhas erradas, pior ainda. Porque aí ele se mostrou extremamente apaixonado, querendo tudo com você, e do nada ele mudou de ideia e foi pro outro lado. Foi pro outro lado, ficou com outra pessoa, né? Se mostrou totalmente instável, que não sabe o que quer da vida. E diante da sua personalidade de rainha de paus, intensa, decidida, empoderada, forte, que realmente você é forte, ele se sentiu, gente, fraco. Ele se sentiu essa ilusão, essa farsa, né? Todo problemático. E aí ele pode ter dado pulado para trás, gente, até por isso. Tá? Por baixa autoestima, achar que você era areia demais pro caminhãozinho dele. Porque no começo ele mostrava até, né, essa personalidade forte, intensa, não temo nada. Sou muito confiante no meu taco, em mim mesmo. Olha só, sou até o garanhão, o paquerador. Eu seduzo, todo mundo me quer. Mas isso era um personagem, gente, que ele sustenta. O que ele é, de fato, ele esconde. Em termos emocionais, mentais, afetivos. Ó, os peixes. Sentimento tem demais da parte dessa pessoa, mas ele é muito cagão, muito inseguro. Ouviu todo mundo, caixão. Árvore. Vou considerar, tá? Eu já disse que era para considerar. Aqui ele pode estar com uma relação com alguém, né? Porque além de sair a garça, a rainha de pau sinaliza a amante para mim no tarô. E aqui saiu uma rainha de copas que é a garça. Para alguns ele pode estar num relacionamento com outra pessoa, né? Por isso que ele tá assim, né? Ele sabe que ele fez a escolha errada, que ele iludiu, que ele escondeu. Que ele não jogou limpo, né? Ele não foi claro com você. Ok, aqui é o seguinte, para alguns casos ele tá com uma relação com alguém. Ou pelo menos, quando ele deixou você,
ele optou por uma outra pessoa, uma outra relação, né? Ou ele só saiu da relação com você e logo já arranjou outra, tá? Tem esses casos aqui, então vocês adaptem para aquilo que é a sua situação. Ou ele estava com você e do nada ele terminou, abandonou, deixou no vácuo, seja lá o que for, se escapuliu e ficou indo e vindo como um forasteiro, mas já estava com outra pessoa, nesse momento foi se relacionar, ou ele tentou levar duas pessoas, aqui é um dois, ó. Tentou levar duas pessoas e daí ele preferiu ficar lá com a outra, talvez porque conhecia a outra antes de você, ou não. Se você era parceira afetiva, você era esposa, ele pode ter arranjado uma amante, né? E aí escolheu ficar com ela lá, tá? Então aqui tem dois casos. Para alguns ele trocou você por alguém, ou ele traiu você com alguém, ou estava levando duas e escolheu a outra, tá? E ele ainda está com a pessoa. E para outros casos ele fez alguma dessas coisas, mas ele não tá mais também com a pessoa, tá? Ele já não tá mais. No primeiro momento ele tava, deixa eu ver aqui, confirmar. Ó. Para alguns, gente, aqui, ele tava com alguém e ele pode não tá mais. Por quê? Ou porque ela descobriu as falsidades dele, as traições dele com você ou com outro, tá? E aí a pessoa lá, Raposildes, Raposona, descobriu as mentiras, a falsidade dele, as traições dele, ou descobriu que ele estava com ela só por interesse financeiro, tá? E ela terminou com ele. Ou aconteceu de ele descobrir que a pessoa lá era uma raposa, não era nada do que ele se iludiu achando que era de boa coisa, era uma pessoa horrível, mentirosa, traidora, desleal, falsa, mandona, ciumenta, dominadora. Ele descobriu podres lá dela, a máscara da rival lá caiu e ele terminou com ela, já não tá mais. Então para muitos ele fez a escolha de outra pessoa, estar com outra pessoa e já não tá mais. E para alguns ele ainda está, tá? Numa relação. E se ele tá numa relação, gente, é tóxico o negócio lá, tá? Ou porque ele tá lá tirando vantagem da pessoa, por dinheiro, falsidade, ou ele foi por sexo e acabou ficando lá, seja o que for, tá? Ele tá por algum interesse. Ou então ela é uma pessoa dominadora, possessiva, chantagista, que tem ele nas mãos, tem o domínio dele por algum motivo, ou porque ela tem a grana, ou porque ela sabe dos podres dele. E aí ela tá prendendo ele lá por manipulação, tá? Por dissimulação, ela não vale nada e tá prendendo ele lá, tá? Aí além dele fazer uma péssima escolha, ainda caiu numa armadilha, tá? Tem esses casos aqui. Então vamos pro tema. Inclusive aqui ele quer se libertar para voltar para você, tá? Se ele tá com a pessoa. Se ele não está com a pessoa, ele tá num conflito danado porque ele quer voltar para você, mas ele não sabe como fazer isso, tá? Porque ele pisou na jaca antes, né? Então ele tem muita vontade, tem muito sentimento, ele vigia você direto na internet aqui, ó. Ah, mas eu bloqueei, a raposa fez um fake, tá? E ele não tira os olhos de você, ele tem sentimento de posse e ciúmes por você, tá? E ele quer retornar aqui, ó, para oferecer algo sério, se antes não ofereceu, morar junto, casar, ou se tinha família com você retornar, tá? Realmente assumir um compromisso seríssimo aqui com você de ter uma família ou voltar para a família que tinha com você. Para outros casos, se a rival que aparece aqui é uma família, ele não foi ficar com ninguém, ele não me traiu. O problema é a família dele que não gostava, não aceitava, e ele tá com a família. Tá sinalizando aqui, ó. Tá? Que ele preferiu ficar com a família, né? De pai, de mãe, filhos, irmãos. Tá? E aqui ele foi muito manipulado e ainda é muito manipulado por uma figura feminina da família. Não interessa se ele é homem ou mulher, o seu ser de luz, tá? Tem uma figura feminina da família aqui que manipula, que domina e até vigia ele, tá? Que tem sentimento de posse por ele.
É uma pessoa falsa, interesseira, aí vocês adaptem. A garça fala da parceira ou da mãe, mas como é coletivo, pode ser uma filha, uma irmã, uma tia, ou quem fez essa figura da mãe, né? Uma madrinha que criou, uma tia que criou, uma irmã mais velha que criou, uma mãe de criação, uma avó que criou, uma mãe adotiva, tá? Que ele pode estar preso lá numa chantagem emocional ou financeira com uma pessoa da família, uma figura forte feminina. Se não é uma pessoa, a rivalidade que aparece aqui pode ser um problema que ele tem, tá? Uma situação financeira que não é boa, tá? Ele tem aqui algo ou alguém, tá? Que afastou e afasta. Pode ser um problema, uma pessoa, uma situação, uma relação. Dito isso, vamos para o tema, para você situar se tem a ver com a sua situação aqui. Tá? Essa pessoa está feliz agora onde está, como está, com quem está? Não, ele não está feliz. A gente já vê que ele não está feliz quando a vibração dele sai na lua. É tristeza, é melancolia, arrependimentos, culpa e saudade com relação a você. E se ele está numa relação com alguém, ele ama você em segredo, platonicamente. Tá? Então aqui, gente, o que acontece? O que eu vejo aqui, ele pode estar tendo momentos alegres em alguns momentos, proporcionados por essa pessoa com quem ele está, ou com essa família com quem ele ficou, preferiu, né? Ele tem alguns momentos de alegria. Em que sentido? Quando tem lá uma festinha de família, aí ele tem uns momentos alegres, né? Ou quando tem lá que ele ganha da parceira, ou de quem ele tiver, ele ganha um presente. Algo financeiro acontece, aí ele se sente bem, ele tem alguns momentos de alegria, tá? Mas ele não está feliz, tá? Ele tenta até aqui fingir, ó, manter as aparências. Se ele tá num relacionamento de aparência e de interesse, a pessoa que tá com ele também não ama ele, ela tem posse por ele, ela não quer perder para você nem para outra. Ela quer manipular, dominar, pode ser aquela pessoa que comprou uma esposa troféu, um marido troféu, né? Ou ela chantageia ele para ter ele do lado pelas aparências. Ou ele foi dar um golpe e se ferrou porque ela é mais esperta do que ele, né? Você me usa, eu também te uso, então eu dou o que você quer financeiro, mas eu exijo em troca as aparências, eu mandar em você, controlar você, tá? Se é uma família, mesma coisa. Pode estar ajudando ele financeiramente, né? Pode estar ajudando nos problemas que ele tem, mas é sempre na base da manipulação, joga na cara, faz chantagem financeira ou emocional, né? Se é um parente, uma filha, seja quem for, tá? Ou então, se é um problema, não é uma pessoa, ele está tentando resolver esse problema. E aí, quando ele tem algumas desenroladas que ele consegue dar no problema, ele tem alguns momentos de alegria, né? Ele está aqui muito empenhado, ó, lutando muito pela parte financeira, tá? Para ele, talvez aqui tenha independência dessas pessoas lá, né? Ou da família, ou dessa pessoa com quem ele tá, para ele tentar ser independente, porque aqui saiu os peixes falam de ser independente, né? E ele pode estar buscando tudo isso, lutando muito por isso, financeiro, para ter essa independência, para ter essa coisa material e ele poder, né, olha aqui, se libertar. Ou então ele resolver os problemas que ele tem, que talvez os problemas que ele tem o dinheiro possa ajudar a resolver. Tá? Aqui os peixes falam da satisfação pessoal, né? Não fala só de dinheiro, riqueza, ele fala da satisfação pessoal, mas olha o que vem do lado, o caixão. Ele está lutando para ter satisfação pessoal, financeira e tudo mais, a independência dele talvez aqui financeira, material, mas olha que vem logo a seguir, né? A satisfação pessoal dele vem logo em seguir a tristeza, né? Aqui até talvez alguma depressão que essa pessoa esconde, né? E olha, vem logo a manipulação. Então, ou ele não tem a plenitude pessoal, porque ele sabe que está conquistando lá através da falsidade dele, do interesse dele financeiro,
E aí se sente horrível, né? Por mais que ele bote a banca de que tá super tudo bem, mas por dentro tá morrendo por dentro, né? Eu tenho a plenitude pessoal aqui com essa pessoa que eu estou, tenho grana, tô resolvendo meus problemas, mas tenho uma infelicidade que eu escondo. Porque eu não estou com quem eu amo, eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou me vendendo de uma certa forma, né? E aí a satisfação e plenitude pessoal, porque aqui é o 9 de ouros, vem seguida de uma coação, ó. Se sentindo acuado, coagido, né? É um 9 de paus, exausto, a exaustão, cansado de estar lá manipulado, de estar lá subserviente, de estar lá sendo chantageado, de estar lá por interesse, né? Se sente até encurralado aqui, ó. Pode ser que as pessoas lá chantageiem ele de alguma forma, né? Ah, se você é uma família, né, uma mãe, eu vou te deserdar, vou tirar tal casa que eu te dei, tal carro que eu te dei se você ficar com a pessoa. Não te ajudo mais a resolver teus problemas, nem financeiros, nem nada. Se é uma parceira, ela tem ele na mão de alguma coisa. Ela manipula, ela de uma certa forma obriga ele a ficar lá, ou então ele fica pelo interesse, e isso mata ele, né? Por quê? Porque ele fica tentando convencer ele mesmo do que ele está fazendo e fez está certo, ele fica defendendo as crenças limitantes. Ah, eu estou aqui por dinheiro, mas isso é temporário. Eu estou me vendendo no momento de estar nessa relação com essa pessoa, mas isso é temporário. Eu precisava fazer isso, porque eu precisava de grana, eu precisava resolver meus problemas, né? Ele defende as crenças limitantes dele, ele se preocupa muito com a aparência dele, a reputação dele, o que os outros vão falar, vão pensar, vão dizer, os seus familiares, o dele, os vizinhos. E aí ele fica vivendo de aparência. Ele pode estar num casamento lá, gente, que uniu o útil ao agradável. Ele queria grana, ele queria alguém que ajudasse a resolver os problemas, ele queria um canto para se encostar, uma casa para ter onde comer, onde dormir, mesmo ele não gostando da pessoa. E a pessoa se usa dele, né? Ou porque tem o marido, a esposa troféu, ou porque é uma pessoa narcisista manipuladora que quer ter ele sobre os domínios e na verdade está comprando um marido, uma esposa, um parceiro, uma parceira. Se é a família, é uma família manipuladora, ou pelo menos uma figura feminina manipuladora da família dele. Mãe, filha, irmã, seja quem for, tia. Então ele não está feliz. Ele finge, ele está lá fingindo. É uma relação de fingimento e de falsidade de todos envolvidos na história. Tá? Ele até tem algumas alegriazinhas quando envolve alguma coisa que ele ganhou financeira. Ela vai lá dar um presente, aí ele fica 5 segundos alegre. Ou ele resolveu um probleminha dele lá que ela ajudou, que o dinheiro ajudou, a influência, o status, as amizades ajudaram. Tá? Aí ele tem esses momentinhos. Mas é só isso, o resto é tristeza. Tá? É sofrimento, é arrependimento, é querendo voltar para você. É uma relação lá, gente, que não existe nada, é morta, mas é tóxica. Mesmo que seja parentes, são relações tóxicas com essas pessoas falsas. Pessoas que ele achou que talvez estavam defendendo os interesses dele e não era. As pessoas estavam interessadas no que era bom para ela. Se é uma mãe narcisista, não, o filho tem que ser o marido dela, tem que ser as pernas e os braços dela, ou ele tem que ajudar financeiramente essa mãe, ou essa filha, ou essa irmã. Né? Ela tinha o interesse de afastar vocês para benefício dela, e ele achou no primeiro momento que era porque estava cuidando dele. E não era, ela não quer ficar sozinha, ela quer ter o filho só para ela, a filha só para ela. Ela quer o filho que cuide dela. Se ela quer escolher uma nora, um genro, tem que ser o que bote ela lá nas alturas, ou que tenha grana, seja bom para ela. E talvez ele achou iludido aqui que a pessoa estava dizendo, aconselhando para ficar longe de você, porque estava tentando ser boazinha com ele e agora ele está vendo que não é, as máscaras estão caindo. Tá? São pessoas, gente, falsas, desleais de tudo. Aqui ele pode estar convivendo até com amigos falsos, ele pode ter rivalidades aqui. Uma ex que não gosta dele, falsos amigos que viraram inimigos. Tá? Ele tem rivalidades aqui, com quem ele está brigando, com quem ele tem que se submeter. Tudo isso. E que traz uma tristeza, um sofrimento muito grande. Aí ele tenta, gente, aqui, ó,
E aqui fala de ancestralidade, família. Se não é uma parceira que é a família, é uma mãe, irmãos, pai. Ele tem alguém aqui, gente, principalmente uma figura feminina, que manipula e domina e que talvez ele seja codependente emocional ou financeiro. De repente ele tem esses traumas, esses bloqueios aqui com essa figura da família, né? Se é uma mãe aqui, ó, né? É uma mãe que ele tem uma relação de amor e ódio, uma dependência emocional. É uma pessoa fraca, gente. Tá? É uma pessoa fraca, manipulável, principalmente por essas pessoas aqui ou essa pessoa aqui em especial. Aí ele optou por essas pessoas, ou essa relação, ou essas relações. E aqui ele até pensa, ó, tá? Em adquirir uma estrutura, uma estabilidade para ele ter essa independência, como eu falei. Né? Ele pensa nisso. O problema é que essa pessoa, como eu disse, gente, ele é muito parado. Tá? Ele é devagar, quase parando. Ele tem dificuldade de tomar decisões por ele mesmo sem influência. Ele é inseguro para tomar decisões, para fazer escolhas. A pessoa deve ter algum bloqueio, alguma coisa emocional, mental, gente. Tá? E aí aqui ele pode ter dado ouvidos para todos esses familiares, falsos amigos, que deram pitaco para ele ficar com quem ele tá, ou ele ficar sozinho, ou ele largar você, que você não era boa para ele. Sei lá, gente. E aí agora ele está tentando reverter isso. Inclusive ele quer ter um crescimento com você, fincar raízes com você. Porque aqui fala de almas gêmeas. Existe uma conexão de amor de alma, existe desejo, paixão da parte dele. Existe até um ciúme, sentimento de posse da parte dele. Com relação a você, ele está sempre vigiando você de alguma forma, querendo saber de você. Porque ele não quer perder para sempre. O problema é que ele não quer perder, mas ele não age. É um 7 de copas, ó. Ele foi influenciado, ele se encantou com algo, com alguém, com uma proposta, com uma oportunidade foi, ouviu todo mundo e se desiludiu. E agora o que ele quer, né? Agora ele quer resolver aqui os problemas dele que são profundos e enraizados, seja de que tipo for, pode estar atolado em dívida, problemas, aí a família tá ajudando, a parceira tá ajudando, tá? Ele é uma pessoa que ele quer, gente, aqui, porque fala muito da mente, aqui é o cérebro, a mente, né? Talvez ele tenha essa mente dele muito enraizada nessa coisa dessa família, dessa ancestralidade, do lugar onde ele mora. Se tem distância geográfica, tudo isso para ele, gente, ele é muito apegado. Ou ele tem uma codependência emocional, né? A essa estrutura que ele tá lá. Mas ele gostaria de ter uma estrutura ou ter de volta a estrutura com você. Né? Crescer junto, prosperar junto, dar frutos junto. Você era o porto seguro, a estabilidade emocional dele aqui, ó. Ele pensa em fazer as mudanças que ele tem que fazer para poder ficar com você, seguir em frente, tomar as decisões. Ele quer até fazer uma nova proposta de parceria com você. Um início ou um reinício. Tá? Ele pensa em tudo isso, ó, em se libertar aqui, ó. Ele pensa em mandar mensagens, tem distância geográfica, viajar, falar com você, fazer mudança. Se for necessário mudar de cidade, de estado, o que for, de trabalho para ficar com você. Mas ele quer a libertação de uma estrutura aqui, ó. Tá? Ou até de uma parceria que ele tá lá, ó. E que ele quer se livrar. Ou de problemas que ele tem, quer se livrar. Aí ele pensa em vir fazer uma nova proposta, declarar o sentimento para você, né, que ele não declarou, dizer o quanto ama você, mas ele está esperando aqui, ó, é um 7 de ouros, uma data certa ou um momento certo para fazer isso. É como se tivesse algo concreto aqui que acontecer, tá? Pode ser esse algo concreto aqui, ele sair da relação que ele tá, ou ele se desvencilhar da família que ele tá. Pode ser o momento concreto, ele conseguir a independência e a prosperidade financeira que ele quer para oferecer a parceria ou voltar para você. Né? Pode ser aqui que ele quer se livrar de um problema, de uma situação que prende ele, que paralisa ele, que já vem do passado dele.
tá? Para ele ter essa novidade com você, um novo início, reinício. Ou ele está esperando uma data certa de um comunicado que ele precisa receber de alguma coisa. Vou dar um exemplo, tá? Ele pode estar esperando um comunicado de uma entrevista de trabalho para daí ele se libertar e trabalhar nesse trabalho novo, ter a liberdade dele, para se separar, para ser independente. Ele pode estar esperando um visto, se ele mora longe, um carimbo num passaporte. Ele está esperando, gente, ou algo concreto, ou uma data certa, ou uma notícia que tem uma data certa para acontecer, que ele vai se libertar do que for para ele vir para você, ó. Tá? Porque é os pássaros aqui. É a comunicação, comunicado. Ou ele está esperando um e-mail, um documento, um papel, alguma coisa que ele está esperando aqui. E que tem uma época certa para acontecer, porque o 7 de ouros é a colheita, né? Existe um tempo certo, uma data certa de colheita. Se tentar colher antes, está verde. Se deixar passar, apodrece. Então tem a ver com uma data, um mês certo, um dia certo, ou um acontecimento certo que precisa acontecer. Para ele se libertar do que for e vir para você aqui, ó. Ou ele tem que fazer alguma negociação de trabalho, de dívidas, alguma coisa. Ele está pedindo conselhos aqui para alguém, tá? Ele ouviu muita gente, tem muita gente fazendo fofoca aqui. Mas ele está pedindo conselho para alguém aqui, ó, tá? Vocês adaptem, tá? Porque aqui tem uma mãe que pode ser manipuladora, ou quem fez essa figura de mãe, mas aqui tem uma coisa interessante, ó. Ele está pedindo conselho, ó, para uma figura feminina da família. Tá mais forte mãe, tá? Mas como é coletiva, pode ser uma irmã, uma tia, uma sobrinha, ou quem criou ele, uma madrinha, uma avó. Ele está se aconselhando com uma figura feminina da família. Para alguns até uma mãe, tá? Pedindo conselhos aqui, é uma pessoa da família, ó. Vocês adaptem quem é. Que ele está pedindo conselhos aqui com relação a você e a relação, ó. Tá? E pode ser que essa pessoa esteja influenciando a favor, dizendo para ele, aqui é um ás de paus, ó, né? Lute, persevere, corra atrás, você gosta dela, resolva os problemas e vá atrás, se liberte, lute, vá atrás. Se você ama, ofereça a parceria, ou volte para a parceria que já tinha. Mas é para poucos casos aqui, tá? E aqui para alguns pode ter ambas as situações, né? Tem uma figura da família, que pode ser mãe ou irmã, adaptem, aconselhando para o bem. E tem uma do mal, uma figura feminina do mal. Ah, Lana, no meu caso, o meu ser de luz, a minha ser de luz, ele tem uma mãe biológica e uma adotiva. Então pode ser que uma esteja aconselhando para o bem e outra seja o demônio, tá? Ah, o meu ser de luz, ele tem uma mãe biológica, mas ele tem uma coisa de filho com a madrinha ou com a avó, né? Que é muito ligado como se fosse uma segunda mãe. Então tem uma aconselhando para o bem e uma para o mal. Se não é uma figura que fez papel de mãe ou é mãe, é uma irmã, uma filha, uma prima, uma tia, ou quem for. Uma aconselha para o bem e outra para o mal, tá? E se ele está numa relação tóxica com alguém e a mãe dele é uma pessoa boa, né? E ele está numa parceria lá com alguém tóxico, a mãe pode estar dizendo, ou essa pessoa que fez a figura de mãe, uma feminina da família, dizendo: se liberte dessa pessoa que você tá lá, ela é tóxica, ela é falsa, você fez a escolha errada de ficar com essa pessoa, né? Tem alguma alma do bem aqui aconselhando, ó, tá? Dizendo para ele, né? Largue essa pessoa tóxica que você tá, vá lutar pelo seu amor verdadeiro que você quer com essa pessoa falsa. Então tem uma pessoa aqui, tá aconselhando pro bem. Graças a Deus, né? Que não pode ter só capeta na vida da gente. Então como é que tá a vida dele, gente? Triste, tá? Com muita saudade, muita mágoa do que ele fez para você, frustrado se ele decepcionou, magoou você, frustrado porque agora você não sabe mais quem ele é de fato,
porque a conduta dele talvez estragou a imagem dele. Tá vivendo relações tóxicas ou atolado em problemas. Os poucos momentos que tem de alegria é lá numa festinha de família, né, um aniversário, se reúne. Ou então aqui em dados momentos quando ele tem alguma conquistazinha material, ou conseguiu se livrar de uma dívida, uma conta, ali é um momento de alegria, mas é só isso. Né? Porque se ele tá numa relação com alguém é morto lá, tá lá por aparência, por dinheiro, para não dividir bens, né? Ele não tá feliz, gente, não tá. E ele tanto não tá feliz que ele quer se libertar, né? E ele fica lembrando de tudo que viveu com você, ele faz disso, gente, até uma forma dele se alimentar para tocar a vida em frente, porque essa pessoa pode estar até meio depressiva aqui, ó, saiu o caixão aqui, abundância, ó, abundância de uma melancolia, de uma tristeza, abundância de um sofrimento, tá? Abundância, gente, aqui, ele pode estar aqui com um problema de saúde também, que ele pode estar, ou alguém da família tem um problema de saúde. Tá? Vou dar um exemplo, se ele é responsável por uma mãe, uma esposa doente, uma mãe doente, uma filha doente, ou ele está doente fisicamente ou emocionalmente ou com uma depressão, né? Ele está vivendo algo que está finalizado lá, relações que são tóxicas e estão finalizadas, né? Aqui fala até de túmulo, né? Então ele não está feliz, gente. Ele tem fobias aqui, ou ele tem esses problemas emocional dele aí, tá? Ele quer fazer uma transformação na vida, ele quer finalizar de vez o que tiver que finalizar para vir para você. Só que ele tá com muito medo também, né? Porque ele não sabe agora se você ainda tem amor, se você ainda aceita. Ele acha até que você tá julgando ele aqui, uma pessoa com transtorno mental, ou uma pessoa que tem problemas, né? Porque a conduta dele fez isso, fez ele ter essa aparência de desleal, de mentiroso, de falso, de golpista, de canalha, de narcisista. E aí ele não tá sabendo muito como voltar. Mas aqui, gente, para muitos vocês têm uma conexão já de vida passada, tá? Porque aqui, ó, a lua fala do passado. O caixão, o que vem que venceu a morte, né? E aqui, ó, os pássaros, que é a espiritualidade com as almas gêmeas. Vocês têm uma ligação de alma, tá? E vocês vieram para ter aqui uma parceria, ter uma família juntos, né? Foi programado isso para vocês, mas alguma coisa aconteceu aqui no meio do caminho, né? Ele quer a regeneração da saúde dele, a saúde mental, da vida financeira, se libertar dos problemas, relações, pessoas. Tá? Ele tem uma certa dificuldade dele lidar aqui com o lado sombra dele também, ó. Tá? Porque ele pode ser uma pessoa vaidosa, meio narcisistazinho, com traços narcisistas na personalidade, meio desleal, traíra, né, de trair, de adulterar, contatinho, tudo isso por causa que ele tem um lado sombra aqui que ele tenta trabalhar, né? Ele pode não ter sido um santinho aqui, gente, porque é a raposa, né? A raposa ela é falsa, interesseira, gananciosa, ela ataca pelas costas, ela faz coisas na deslealdade. Ele pode ter se envolvido já aqui, ó, com questões até de polícia, tá? Ou com pessoas que infringem a lei, a margem da lei, porque é uma raposa. A raposa faz coisas ilícitas, né? Ou ele pode ter feito algo ilícito no passado dele aqui, que ele agora tem esse problema, carrega esse problema, né? Aqui também fala de diagnóstico errado, ó. Fala de doença e diagnóstico. E diagnóstico errado. Ou ele recebeu um diagnóstico errado dele ou de alguém da família, que ele precisaria investigar, fazer exames mais a fundo, né? Ou ele pode, se ele foi diagnosticado aqui, vou dar um exemplo, diagnosticaram ele com bipolaridade, diagnosticaram ele com uma síndrome de alguma coisa, diagnosticaram ele com um narcisismo patológico, tá? E não é real, ou foi ao contrário.
Ele fez um teste lá de narcisismo e deu que ele não é narcisista e o diagnóstico está errado. Ele tem traços fortes de narcisismo, não chega a ser patológico, mas tem que tratar. E aí lá no teste deu que não, que ele é saudável, que ele não tem nada. Ou ele fez um exame médico de diagnóstico e deu que ele está com uma doença ruim, não é. Né? Ou então deu que ele não tem nada, mas ele tem, tá oculto, precisa investigar. Ou tem uma pessoa do entorno dele que está fingindo que está doente, tá? Que teve um diagnóstico ruim. Se é a parceira, eu estou mentindo que eu estou com câncer, estou mentindo que eu estou com depressão para manter ele lá. Se é uma mãe, é a mesma coisa. Está mentindo que está doente ou pintando o bicho pior do que é para ter ajuda dele, atenção dele, paparico dele, ajudar no financeiro dela. Tem uma questão de doença aqui, gente, ou enganada, ou errada, ou falsa. Tá? Que essa pessoa tá lidando. Ele é vigiado aqui por alguém também. Tá? Ou ele é vigiado pela polícia, ou ele é vigiado por um inimigo, uma rivalidade. Ou ele é vigiado pelas pessoas que não querem vocês dois juntos, ou pela parceira que ele tá, ou por uma ex. Ele também vigia você. Tá? Aqui ele pode ter tomado algum golpe, alguma fraude de um falso amigo, de um familiar, de uma parceira, tá? Ou ele vai levar, ou ele já aconteceu, ele se decepcionou porque a pessoa era traidora, desleal, falso, deu um golpe nele, ou mentiu pra ele, ou traiu ele, seja amizade, parceira, familiares, ou ele vai descobrir, tá? Tá na iminência aqui, e não é pouco, tá? Porque aqui tem muita falsidade, ó. Tá? Ele tá metido com pessoas aqui, gente, que se não fizeram uma trairagem ainda vão fazer, futuro próximo aqui, ó. Tá? Até de difamação tem aqui, ó. Tá? Calúnia e difamação que ele tá envolvido, o que vão fazer para ele. Ou ele também aqui deixou as pessoas lá do entorno dele, familiares, para caluniar você, falar mal de você e ele não defendeu, ou até ele mesmo pode ter falado mal de você e caluniado você para as pessoas. Por exemplo, ele tá com uma relação, aí ele falou mal de você e caluniou você para a pessoa lá para ficar bem com a pessoa. Ou ele falou mal de você para uma mãe, caluniou você para uma familiar para ficar bem com a pessoa. Tá? Aqui ele vai tentar se aproximar, ou ele pensa em vir até você, gente, aqui no momento certo, na data certa, ele pensa em vir dando uma desculpinha, ou pedindo um conselho seu, ou pedindo sua ajuda, ou se ele esqueceu alguma coisa na sua casa, perguntar. Ele vai vir comendo pelas beiras, né? Ele vai vir tentando ver como é que tá o seu estado de espírito, se ele stalkeia você, dando umas desculpinhas para poder se aproximar de você. Porque ele está estudando, ele está observando o terreno para ver como é que ele vai se reaproximar. Entende? E ele está prestando muita atenção em tudo que você diz, ou posta, ou fala, o que ele fica sabendo de você. Tá? Até mesmo para ele usar dessa lábia, dessa esperteza que ele sempre teve para ver como é que ele vai se aproximar, para mandar uma mensagem, para abrir uma comunicação, porque ele não está sabendo como fazer. Aqui também tem uma situação que ele pode estar adiando esse momento de entrar em contato com você aqui, ó, até mesmo porque ele pode estar sendo vigiado, né? Por exemplo, se ele está numa relação com alguém e ela está de olho nele, está sempre de olho nele, e se ela sabe de você, ela stalkeia a sua rede social também, tá? Seja mãe, seja parceira, filha, quem for, se ela sabe de você, ela stalkeia você, a sua rede social. E aí ele pode estar com medo de ele entrar em contato com você, mandar uma mensagem, ela descobrir e ela ir para cima de você. Caluniar você, tentar fazer mal para você. Né? Tentar agredir você, atrapalhar você e fazer barraco no seu trabalho. E aí ele está adiando de entrar em contato com você. Ele pode ter bloqueado você por isso. Porque ela fica vigiando não só ele, tá? Independente se é uma parceira, uma mãe, uma filha, ela vigia ele. E se ela sabe de você, sabe quem você é, ela vigia você também na rede social. Tá? Até mesmo para saber se vocês estão se falando. Tem uma situação aqui, então ele tá esperando talvez um momento de se libertar para falar com você, né?
Porque se ele tentar fazer isso com a pessoa em cima dele, vai dar ruim para você, vai dar ruim para ele. Porque aqui é uma pessoa que não presta, tá? Então ela pode querer xingar você, atrapalhar você no seu trabalho, difamar, caluniar você. Ela vai tentar fazer um inferno. E não é porque ela ama ele não, tá? É porque ela acha que é dona. Ela tem sentimento de posse, ela não gosta de você, ela tem ciúmes de você com ele, ela tem inveja de você. Então não quer os dois juntos, né? Seja parceira, mãe, quem for. Tá? Aqui eu sinto uma energia muito que ele vigia você, ela vigia ele, ela sabe de você, ela vigia você também. Ela pode até chantagear ele pra você, né? Ah, não vai ficar comigo, eu vou lá no trabalho da sua queridinha atrapalhar o trabalho dela. Eu vou difamar ela, eu vou destruir ela. E aí ele vai ficando lá, né? Com a desculpinha de que ele está, entre aspas, protegendo você. Protegendo você de uma pessoa que ele jogou você no fogo, né? Porque aqui, se ela tem isso de querer prejudicar você, não é? Ele não tá fazendo porque ele é mártir. Ah, ele é um mártir. Se ele não tivesse ficado do lado dela, nada disso teria acontecido, né? Ele não tem nada de mártir, de estar protegendo você, super-herói. Ele só não quer piorar a situação para você nem para ele. Mas ele não tem nada de mártir aqui, porque ele foi um falso do caralho aqui também, ó. Tá? Um mentiroso, falso, traidor. Para muitos casos. Então não adianta ele vir com esse papinho. Eu estava tentando proteger você dela. Por isso que eu bloqueei você. Por isso que eu não falava com você. Porque ela me vigiava, ela sabia de você, stalkeava você. Me ameaçava você, fazer mal para você, prejudicar você. E eu sou o santo. Se ele vier com essa desculpinha, gente, manda tomar naquele lugar, tá? Que foi ele mesmo que causou tudo isso. Então é ele que deu um jeito de se livrar da pessoa lá, que se dane, né? Pra se livrar, pra vir atrás e lutar por você. Você não tem que estar se misturando com essa porcalhada toda aqui não de gente. Interessa ser familiares porcos dele, ser parceira porca dele, quem é esse bando de falso do caramba aí com que ele convive, você com isso, né? Ele que resolve os problemas dele com essa gentalha lá e se liberte se ele quiser você. Se não quiser também, ele que vai pra casa do Quincas e você vai tocar sua vida pro outro lado. Mas aqui ele quer voltar. Tá? E agora, capaz dele vir com esse discursinho, né? Tava tentando proteger você dela. Que ela ameaçou você, que ia denunciar, estragar a sua vida, seu trabalho, tormentar, tirar sua paz. Eu tava protegendo você aqui, né? Tava protegendo nada, protegendo do que ele causou. Porque se a pessoa tá ameaçando fazer algo pra você, é porque ele ficou com ela lá e ela sabe de você. Para muitos ele traiu você com ela, trocou você por ela. Seja parceira, parente, quem for. Então se agora ele tá se vendo coagido aqui, ó, e chantageado por ela, que ela vai destruir ele, ela vai destruir você, e tarará, foi ele que causou. Ou seja, ele é tão FDP que ele enfiou até você numa enrascada, né? Então não aceite ele vir com desculpinha de mártir, não, tá? Eu estava protegendo você. O caceta que estava protegendo. Né? Se estivesse protegendo, não tinha traído, não tinha mentido, não tinha trocado, não tinha abandonado, não tinha feito nada. Se lasca agora para se desenrolar aqui, né, gente? Dane-se. Aqui tem os signos. Então, se tá feliz, não. Tá uma droga. Tá na chantagem, tá no interesse também, porque ele também é interesseiro, não é santo. Tá? E aí ele quer se libertar para vir atrás. Demora, Lana, um pouco, tá? Porque ele tá projetando no futuro, é um 7 de ouros. Ele projeta tudo isso para o futuro aí de vocês. Ele investir de novo. Aqui tem signos de câncer. Câncer, peixes, escorpião. Câncer, escorpião e peixes está forte. Aqui também tem Capricórnio. Aqui também tem Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão, Sagitário. Áries, Leão, Sagitário. Câncer, escorpião e peixes. Capricórnio. E do ar. Do ar eu só vejo mais forte aqui Gêmeos, tá? Gêmeos.
Aqui tem filhos de Oxós, Oxum e Iemanjá. Tá? Oxós está bem forte aqui. E Iemanjá. Tá? Dentro da Umbanda Raiz, dentro da linha de Iemanjá vem, né? Nanã, Oxum, Yansan. Mas tem religiões que é separado. Aí tem Iemanjá e Oxum. Tá? Vamos ver uma mensagem do seu anjo de guarda aqui para o primeiro montinho. A resiliência é um dom que você recebeu como a espada é dada ao guerreiro. Faça uso desse dom e você alcançará a vitória. Aí, ó, dom da resiliência. Vocês aqui, ó, na Rainha de Paus. A resiliência, gente, é levantar e cair e seguir em frente, não importa quantos tombos. E aqui tá dizendo, ó, essa força interior, esse poder de resiliência e superação que você tem. A resiliência é um dom que você recebeu como a espada é dada ao guerreiro. Faça uso desse dom e você alcançará a vitória. Talvez aqui também seja uma mensagem para o ser de luz, né? Para ele ser resiliente também aqui. E lutar, deixar de ser frouxo, covarde, cagão, né? E lutar por você, lutar pela relação, né? Parar de ficar aí com medinho. Ai, se eu for e ela não me ama mais, se eu for e ela não me quer mais, acho que eu estraguei tudo. Só vai saber se for atrás, se arriscar, né? Senão não tem como saber como é que você vai reagir. Gratidão, vamos ver aqui o 2. Você que do 2 aí escolheu, ó, a vassourinha da ametista. Mentaliza aí seu ser de luz. Lembrando que o tema é: se a pessoa está feliz onde está, como está agora ou com quem está ou não. Mentaliza o ser de luz. Primeiro a gente já viu que não, né? Nem poderia, né? É o que dá, gente, a pessoa querer construir a felicidade na base do interesse ou de passar por cima dos outros, do sentimento dos outros, de trair os outros, mentir para os outros, que foi para o que muitos ele fez para você. E acha que isso vai dar boa coisa, né? Que a colheita vai ser boa. O carro. Ó, não preciso dizer muito, né? O carro é a pessoa querendo tomar atitude, tá? Quer se posicionar em relação a você, quer tomar as rédeas dele mesmo, da vida dele, controlar esse lado sombra de ego, orgulho, vaidade, promiscuidade, materialismo, ganância. Quer que a essência guie ele agora, tá buscando se conectar com essa essência, com Deus. O combustível que move o carro é o amor. Focar em direção a você do que ele quer, da felicidade dele, passar por cima dos obstáculos e de quem tiver contra. Tá? Para vir atrás de você. Se ele não ofereceu o compromisso antes, agora quer o comprometimento, se posicionar e focar em direção ao objetivo que é você. Conquistar, reconquistar, é Áries, é Marte, é luta, é superação. É agora ninguém me para, eu não quero mais ser um carro desgovernado na vida. Eu quero ter controle de mim mesmo, das minhas emoções, dos meus vícios, do meu ego inferior. Conduzir a minha vida de forma inteligente, voltada ao espírito, voltada à minha verdadeira essência, sem excessos, sem vicissitudes, né? E aí, gente, aqui, se está afastado, não importa se é pouco ou muito tempo, o sentimento dele em relação a você só cresceu, só cresce. É a perfeição, a conexão direta com Deus. Aqui já fala dos mentores e anjos de guarda de vocês. Não só dando sinais para você e para ele, mas trabalhando e conspirando para que vocês consigam, né, aqui iniciar ou reiniciar de uma forma positiva, de sucesso, próspera. É o princípio da mudança e do movimento. Se ele estava parado, sem atitude, agora ele quer agir. Superar os obstáculos que tiver que superar, tá? Aqui é a própria determinação, posicionamento, foco. Ele está acreditando mais nas capacidades dele ou dela. Esse aqui, ao contrário do outro, vibra coragem, vibra a luta, o investimento, o empenho na vida, em você. Ter o controle, o equilíbrio da parte negativa dele mesmo, né? E direcionar esse foco
baseado nesse sentimento de amor que move esse carro. Ele está consciente dos impulsos negativos que ele quer controlar, né, nele, da conduta errada dele. E está muito disposto a passar por cima de quem for ou do que for, no sentido de não deixar atrapalhar para ele ter você de volta ou voltar para sua vida. Ele está até, gente, mais disciplinado. Se ele não era uma pessoa de fé, ele está se apegando mais com a Deus, com a espiritualidade ou com os mentores dele. Ele está buscando evoluir moral e espiritual. Essa carta é o viajante, né? Ele está tentando fazer as mudanças de dentro para fora. Aqui eu quis saber na casa 1 sobre a personalidade dele, né? Mas a 1, como eu disse, também pode sair voltada a você, porque aqui a gente está perguntando em relação a você as coisas, os sentimentos dele. Aqui é o seguinte, tá, gente? Realmente ele está buscando se espiritualizar, ó. Tá? Ele está tentando se tornar mais maduro, mais sábio. Ele está buscando apostar mais na evolução moral e espiritual dele, porque a papisa tem uma moralidade muito séria. Ele enxerga você assim. Enxerga você espiritualizada, séria, moralmente, espiritualmente, mediúnica. Ele também pode ter dons mediúnicos, aqui saiu na casa 1. Ele pode ser médium, ele pode também ter poderes psíquicos, cura na mão. Tá? E aqui tem uma mensagem interessante, gente. Ele pode estar buscando ou um conselheira espiritual, ou até uma psicóloga, psiquiatra, uma terapia. Porque a papisa, ela é a conselheira, a boa ouvinte, e ela pode desenvolver esse tipo de função, né? De cura, desde uma enfermeira, uma médica, curas normais, uma cura alternativa, uma xamã, uma médium, ou até uma cura mental e emocional, uma psicóloga, terapeuta, psiquiatra, e ele pode estar se aconselhando, buscando isso para justamente ele se melhorar como pessoa, na conduta, nas emoções, no mental, buscando melhorar a moral dele, porque ele enxerga tudo isso em você, e talvez ele esteja se inspirando em você, né? Porque aqui fala que ele tem um respeito, uma admiração muito grande por você. E não é só isso, ele está amando você em segredo aqui, ó. Guardando todo esse amor. Ele não verbaliza, ele não fala, mas ele sente. Tá tudo lá dentro dele. Só que ele não quer mais, gente, ficar só com isso dentro, não. Ele quer agora fazer as coisas acontecerem, melhorar o que ele tiver que melhorar nele, na conduta, na vida, na espiritualidade, lutar, fazer as coisas acontecer também no plano físico, para ele retornar para você. Isso aqui já é nítido. Tá? Só que ele sabe que não adianta ele vir com as mesmas condutas, os mesmos vícios, os mesmos erros, o mesmo padrão, com a moralidade duvidosa. Ele sabe que ele tem que evoluir, amadurecer, se trabalhar. E ele pensa, gente, o tempo todo em você. A papisa é o arcano que mais pensa. Tá? Ele tá buscando autoconhecimento, amadurecer. E aqui, gente, eu vou dizer para vocês, não é só pensar em você dia e noite que ele pensa, tá? Que ele se preocupa em voltar para você consertar as coisas, fazer tudo certinho. Aqui, o carro é a Merkabah, tá? É o veículo, é o perispírito que nos move de uma dimensão para outra. Aqui fala muito de intuição, paranormalidade, psiquismo, emoção, intuição, mediunidade. Aqui pode ser que vocês sonham com ele, ele com você não é sonho, é projeção. Um se encontra com o outro no plano espiritual. Ele pensa demais, dia e noite em você. Isso é um pensamento constante. Ele é uma pessoa, gente, muito racional, muito analítica, do bom senso, mas ele está se deixando mais agora ser mais flexível, se guiar mais também pela intuição e pelos sentimentos dele. Se antes ele só usou a lógica, a razão, agora ele não quer mais. Ele quer sim trabalhar o emocional para beneficiar a relação com você. Ele quer usar mais da intuição e da emoção, não quer ser só lógica. Tá? Se tinha segredos e coisas que ele escondeu, ele quer esclarecer. Né? Ele pode estar vendo você misteriosa ou você vendo ele misterioso. Já há algum tempo sem um saber da vida do outro.
E isso traz uma certa preocupação dele, porque ele não sabe como é que você está, a sua vida, se você está com outro. Só que é uma lentidão, gente. Tá? Mas fala muito de revelação. Essa pessoa, gente, ou ele está indo numa igreja, ou ele está indo numa médium, ou ele está indo numa taróloga, tá? Ou ele está indo numa igreja, ou ele está indo numa seita, qualquer coisa. Ele pode estar pedindo conselhos aqui para uma pessoa, uma figura feminina, espiritualizada, uma médium, uma entidade num centro, né? Ou ele via você como essa pessoa conselheira, com quem ele se aconselhava, que era a melhor amiga, né? E agora ele não está tendo isso, mas ele está buscando alguma coisa, gente. Ou ele está buscando conselhos na espiritualidade, num médium, numa entidade, numa igreja, numa religião, ou ele está até aqui procurando psicólogos, etc. É o arquétipo feminino da consciência, né? Ele está buscando curar o emocional dele, o mental dele. Se ele tinha vícios de conduta, ele está buscando tratar, seja espiritual ou com psicólogo. Ele quer fazer as pazes e uma parceria com você. O Sol, olha aí o retorno, gente. Eu falei das duas cartas, ele quer retornar para você. Você é a luz, você é a felicidade, você é o amor verdadeiro. Aqui, só aqui, gente, não precisa tirar mais nada. Vocês têm uma conexão de alma. Vocês vieram de uma outra vida e ambos têm mediunidade ou têm curas nas mãos. Vocês são um casal espiritual aqui, ó. Tá? Que vieram com uma missão coletiva, né, ou de família, na espiritualidade, na coisa mediúnica, espiritual, até terapêutica, para ser terapeutas, trabalhar com a espiritualidade juntos. Existe essa conexão, gente. Imagina, é o 7 com a papisa e o sol. Você é o verdadeiro amor, opostos complementares, casamento divino. O navio, ele quer fazer mudanças, ó. Se ele mora longe, gente, 1 hora, 2 horas de distância, noutra cidade, outro estado, outro país, ele está disposto, tá? A fazer as mudanças. Não só nele, ó, ele tem vícios aqui, ó, que ele está tratando. Ou vícios de conduta, de má conduta, vícios de substâncias, vício de repetição de padrão, por causa de traumas, bloqueios, o que for, ele está tratando, seja com... Ou ele está tratando com medicina alternativa, ou com espiritualidade, ou com psicólogo, psiquiatra. Ok. Ele disse que era para tirar mais uma. Quando eu ia tirar, ele disse, não é essa, tira mais uma, mas pode deixar essa. Então tá bom. Aqui, ó, mostra uma rivalidade. Pode ser uma pessoa, uma situação, um problema. Mas para alguns aqui pode ter tido traição de confiança ou adultério, tá? E aí ele pode ter escolhido ficar com uma outra pessoa ou com uma família que ele preferiu ficar do lado da família e não você. Aqui para alguns casos o vício que ele pode ter, além de ser vício que adveio de coisas psicológicas, tá? Da vida dele, beber, fumar, droga, jogo, pornografia. Vício de repetição de padrão, de trair, de adulterar, de mentir. Tá? Aqui também mostra o vício de contatinhos, ó. Tá? Ele sempre teve muitos contatinhos, flertes e paquera. Então talvez ele tinha um vício de paquerar, de seduzir, de fazer todo mundo sempre se apaixonar por ele. Conquistador, flertar, isso era um vício aqui para essa pessoa. É um vício que ele tá tratando, tá? Por quê? Por causa do ego, orgulho e vaidade dessa pessoa, da soberba. Ele sempre foi, gente, uma pessoa de jogar charme, sempre traiu, adulterou virtual e real para engrandecer esse ego, orgulho e vaidade. Por isso que agora ele está tentando aqui, ó, matar o ego, orgulho, vaidade, os vícios, a ganância, a soberba. Ele sempre foi uma pessoa, gente, muito dos prazeres, prazeres carnais, prazeres sensoriais. Ele sempre foi muito do sexo promíscuo. Por isso ele traía sempre na necessidade de validação, de se sentir importante, se sentir amado.
tá? Se sentir aqui uma pessoa valiosa, né? Porque todo mundo morre de amores por ele, ele é o pica das galáxias, todas as mulheres querem. Aí sempre jogou charme, sempre seduziu, nunca se controlou nisso, era um vício para essa pessoa. Tá? Flertar, seduzir, paquerar, mesmo ele estando nas relações. E ele tá buscando tratar isso. Aqui, gente, sempre teve relacionamentos tóxicos, ó. Movidos a brigas, ciúmes, agressão até física, discussão, por causa dessa conduta dele. E ele também sempre se juntava com pessoas tóxicas, ou que tinham os mesmos vícios que ele, bebia, fumava, droga, prazeres, ou também adulterava, também traía, também tinha contatinho. Sempre foi relacionamentos tóxicos, onde ele atraía pessoas semelhantes na conduta, na má conduta, nos vícios. Ou então ele começava bem com a pessoa e do nada ele traía e fazia o inferno na vida da pessoa, e a pessoa também fazia da vida dele um inferno. Tá? Olha aqui, gente, é muita carnalidade, arrogância, ego e vaidade. Ele tinha essa necessidade de troféus. Tá? Ele tinha essa necessidade de estar sempre se sentindo. Era o jeito que essa pessoa se validava. Tá? Fazia jogo de ciúmes para se sentir validado. Ele achava que você ter ciúmes, ou a pessoa que estava com ele ter ciúmes, se rasgar inteiro de ciúmes ao ponto até de ficar agressiva com ele, por causa de flerte, de contatinho, era o jeito da pessoa demonstrar amor para ele. Ele tem isso distorcido. Tá? E aí o que acontece? Ele sempre foi promíscuo. Aqui é Exu, ó. Exu, a cobra, a própria carnalidade, sexualidade, lascívia, os ratos, o desejo, a paixão desenfreada, o flerte, a paquera real, virtual, as conquistas, sedução. E ele pode estar tentando tratar isso, tá? Ou espiritualmente, num centro, numa igreja, ou com terapia, ou com tratamento alternativo de cura. Então aqui, teve tudo isso. Para outros casos aqui, se você disser, não, Alana, ele não tá com uma parceira, não foi por causa de adultério, nada assim. Então é uma família. Família tóxica, tá? Família que também já teve aqui um histórico, né? De sempre foram pessoas fúteis, familiares fúteis, dados aos prazeres sensoriais. Pode ter sido uma família tóxica no passado, pai e mãe tóxicos, relação familiar tóxica, de vícios, pai que já tinha vício, mãe que já tinha vício, mãe que adulterava, pai que traía. Ele já cresceu num contexto bichado. E as relações que ele teve foram reflexo de tudo isso. E também da má conduta e das escolhas dele em ser assim. Tá? Muita deslealdade no passado dele. Tá? De amizades, de rivalidades, muitos cortes e perdas financeiras, emocionais, saúde afetada, tudo isso, tá? Mas não é o tema, não vou me alongar nisso aqui. Então, se ele tá feliz onde ele está agora, é o seguinte, onde ele está agora, seja com parceira ou familiares, tá? Ou sozinho, ele tá vivendo aqui, ó, uma escassez financeira, problemas financeiros, vampirismo energético. Ele pode ter obsessores que ele tá tratando aqui, tá? Principalmente os que vêm do vício e da má conduta. Se ele tá fazendo desobsessão aqui, ele tem que continuar, tá? Fazendo. Porque aqui, ó, mostra que a espiritualidade está ajudando a se livrar dos obsessores, tanto a espiritualidade maior como a menor, tá? Então ele pode estar tendo problemas financeiros aqui, de saúde física que ele está tratando, mental que ele está tratando, energético e até aqui de vícios que ele está tratando, tá? Já teve muita desonestidade da parte dele e das pessoas do entorno dele na vida, tá? As relações que ele tá ou teve sempre foram tóxicas, familiares, etc. Aqui também fala de perda, de roubo, olho gordo, fofocas, tá? No passado teve muito isso na vida dele, nas relações dele, também afetou a relação com você, tá? Então aqui, de uma forma geral, ele está buscando fazer cortes, ele está tentando cortar essas pessoas tóxicas, está tentando cortar os problemas de saúde, vícios e tudo que ele tem, tratar. Ele está buscando cortar
amizades tóxicas, ele está buscando cortar, né, as perdas financeiras para ele melhorar financeiramente. Ele está com ciúmes de você, tá? Ele tem um desejo sexual louco por vocês e vocês deveriam ter uma química sexual muito grande aqui, ó, ratos com cobra. E ele tem ciúmes de você, ciúmes que uma pessoa nova entre aqui, você conheça alguém novo, ou já esteja falando com alguém, conhecendo, você esteja saindo, conhecendo pessoas, vivenciando outras coisas. E ele tá com ciúmes, tá? Ele quer fazer todas as mudanças que tem que fazer aqui. Mas tem algo que está consumindo ele aqui que vem do passado dele. Pode ser um problema, uma situação que ele está tentando transformar, ó, resolver. Para daí ele vir paquerar você de novo, oferecer para você namorar, ou voltar para a relação, ou voltar para a família, ou para assumir uma relação com você agora. Ele está tentando tirar as rivalidades do caminho, seja problema, pessoas, situações, distância geográfica, para ele vir com coragem, lutar e investir em você, ó. Determinado. Se já tiveram toque, beijo, fogo no parquinho, ele tá morrendo de saudade aqui. Saudade, 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 saudade. Saudade do fogo do parquinho, saudade dos passeios, dos momentos de casal, das risadas, das conversas, do seu cheiro, cheiro da pele, cheiro do cabelo, dos seus atributos físicos de partes do corpo que ele gosta muito, tá? Do seu carinho, do seu toque, de tudo. Para quem já teve, aqui é muita paixão, ó, muito desejo sexual, carnal, que envolve essa relação de vocês, essa pessoa é enlouquecida por você. Não é só respeito, admiração e amor de alma. Aqui tem uma paixão avassaladora, um desejo carnal que essa pessoa pira o cabeção por você. Tá? E aí ele quer fazer as mudanças, né? Ele quer, se for necessário, mudar de cidade, de vida, de estado, de país, as mudanças de dentro para fora que ele já está fazendo. Ele quer ir até você. Tá? Não quer mais ser o forasteiro. Se ele ficou indo e vindo na relação, não quer mais. Tá? Ele não tá bem, gente. Aqui, os prazeres que eu vejo que ele tem de vez em quando, tá? Tem dois casos aqui. Tem um caso, gente, onde ele até tenta se meter com contatinhos. Mas ele tá tentando, para a maioria, trabalhar isso, porque ele não quer mais. Ele quer desviciar disso. Mas aqui, para alguns, ainda, um pouquinho disso ele tem. Então ele tenta ainda nas conexões de contatinhos, e talvez até sim ficando com uma aqui, uma ali, esquecer você, mas ele não consegue. Tá? Ele já tentou, se ele não está fazendo, ele já tentou contatinhos, ele já tentou sexo com contatinhos, sexo casual, sexo com amizades de trabalho. Se ele não tá com uma pessoa, gente, ele já tentou conhecer outras, ficar com outras, transar com outras, e nada adianta. Tá? Ele já tentou. E para alguns, os que têm vício de contatinho, esse vício que eu falei aqui, ele tá tentando fugir disso. Tentando cortar tudo isso, né? Que é para ele realmente se tratar e modificar. Mas para aqueles que não eram viciados nisso, ele até tem. E ele já tentou usar dessa futilidade, da coisa casual, pegar, paquerar, trocar nudes, fazer sexo casual. Ele já tentou, mas isso não adianta. Tá? Porque ele quer retornar para você, não adianta, nada disso faz sentido para ele. E para os que eram viciados, ele quer banir isso da vida dele. Tá? Aí ele quer vir, ele quer paquerar você de novo, fazer nova proposta. Então, ele não tá feliz onde ele tá. Porque se ele tivesse, ele não queria fazer essas mudanças, né? Quando ele tem alguma alegriazinha para todos os casos, aqui é em festas de família, churrasco de família, batizado, formatura. E assim mesmo, quando ele tá no meio disso, sempre tem muita fofoca, muita intriga, gente na orelha dele, gente cobrando ele, sabe? Que ele quer cortar também aqui, ó. Tá? Tem muita falsidade aqui, ó, em torno dele, de amizades, de parentes, que ele não tá aguentando mais isso, ele quer cortar.
Então, os poucos momentos que ele tem é quando ele tem uma conquista no trabalho, quando ele consegue ter uma conquista financeira, pagar uma conta, uma dificuldade que ele tem, ele resolver, né? Quando ele consegue ter um pouco de socialização com a família, com os amigos, e que não é tão pesado, porque na maioria das vezes sempre tem alguma coisa estressante, uma cobrança, um falatório, sempre tem as pessoas falsas e interesseiras da família, querendo sugar ele, ou pedir ajuda financeira, ou querendo que ele fique lá, dando atenção, paparicando, seja lá quem for esses familiares, querendo, né, prender ele quer se libertar. Então, os prazeres que ele tem aqui, a gente está sendo esses, né? É um prazer quando ele assiste uma coisa numa rede social, para dar uma risada, aliviar, quando ele joga um videogame, tá? Ou é o prazer quando ele vê você nas suas redes sociais, ele vê uma foto sua, uma postagem sua, ele mata um pouco da saudade, ele consegue se alegrar um pouco porque ele viu algo seu, uma foto sua, né? Aí ele se alegra, aí ele fica com essa saudade mais ainda. Mas é os únicos momentos, ou quando ele lembra de você, é os momentos de alegria. No mais, gente, aqui, eu não tenho como dizer que essa pessoa tá bem. Ele tá melhor no sentido de que ele tá buscando se tratar, se melhorar, né? Mas aqui ainda tem coisas que ele precisa se libertar, pessoas, situações, problemas, que ele precisa cortar para começar do zero com você. E ele quer fazer as mudanças. Ele quer a regeneração, a cura da relação. E olha aqui que interessante, gente, ó. Olha como a espiritualidade é perfeita. Aqui no meio, os ratos é os vícios que ele pode ter, os problemas emocionais ou doença. A espiritualidade maior trazendo o vigor, a saúde, o tratamento físico, espiritual, emocional, dos problemas e vícios dele, até problemas de saúde e depressão. E aqui embaixo a serpente é a cura, ó, a regeneração. Tá? Olha como a espiritualidade é incrível, né? Ele foi buscar ou está buscando para resolver esses problemas aqui de saúde, depressão, vícios, tudo mais. E aqui vem a regeneração, ó. Tá? Vem o vigor. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que a espiritualidade... Tá, nem vou tirar. Que é o seguinte, se ele tá com uma parceira, gente, aqui tem as seguintes situações, tá? Ou ele não está fazendo sexo com essa parceira, tá? E ele está não fazendo porque está com depressão, porque ele está tomando algum remédio que está dando efeito colateral, remédio de depressão. Ou ele está com algum problema de saúde que ele está tomando remédio. E aí, ó, o libido dele não tá igual, ele não tá conseguindo fazer. Ou então ele está mentindo para ela que não pode fazer por esses motivos. Tá? E aí ele corta ela, né? Para não ter que cumprir as obrigações. Ou ele está mesmo aqui Zé Brochinha. Tá? Por quê? Ou por medicações que estão dando efeitos colaterais, ou por depressão, ou por causa do vício que ele tem. Tá? Tá virando Zé Brochinha, Maria Brochinha. Porque aqui é o próprio Exu, é a virilidade, a sexualidade. Para outros, se ele era uma pessoa que tinha vício de pornografia, ele está evitando. Se ele tinha vício de contatinho, de nudes, de flertar, ele está evitando. Tá? Para ele não alimentar esse vício. E para outros, nem isso ele está conseguindo. Se ele consegue ter alguma libido, alguma manifestação sexual, é quando ele pensa em você. Aí ele fica lá, né, batendo bolo. Fora isso, gente, essa pessoa tá com algum problema sexual aqui, ó. Pode ser hormonal, pode ser efeito colateral de medicamento, pode ser por causa do vício, por causa da depressão. O mental não tá bom. Pode ser porque ele tá evitando a parceira, ele dá essa desculpa. Pode ser aqui que ele tentou ter com outras pessoas e não deu no couro. Tá? Ou porque ele pensa em você, ou porque tem culpa, ou porque tem remorso, ou porque ele simplesmente não consegue levantar com outra. Tá? Não tá conseguindo, gente. Aqui. E quando consegue é pensando em você. Aí é vendo alguma foto sua, sua rede social, pensando, lembrando do que vocês viveram. Aí ele
consegue bater o bolo dele lá, tocar o pianinho dela lá, tá? Mas ele tá aqui. Outras coisas que tá mostrando aqui, não é para todo mundo. Se ele tava com alguma doença que ele pegou através de sexo, ele tá se curando e se tratando aqui, ó, tá? É o que tá mostrando. Se ele pegou alguma pereba no pinto aí, na chaninha, por ser promíscuo, que aqui mostra que para alguns ele era, tá? Ele tá se tratando aqui, tá se curando, ó. Ou então ele tá com problema mesmo de virilidade que ele tá tratando, tá? Ou tá influenciando as medicações de outras coisas que ele tá tomando aqui, tá? E aí a libido tá embaixo. Para todos os casos, ele só consegue reviver lá, ressuscitar o defuntinho, né? Exumar o bichinho lá quando, quando ele fica pensando em você e batendo bolo aqui, fazendo 5 contra 1 lá, pensando em você, tá? Porque tá tendo isso aqui nessa pessoa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quis saber se tinha magia. Para alguns casos tem, por isso que ele não tá levantando, tá? Desculpa, mas é. Ou por isso que ela tá frígida, tá? Não tá conseguindo sassaricar por aí com a chaninha. Para alguns aqui, gente, eu vou até mais além. Aqui fizeram brochamento, se não foi você, foi a parceira lá, ó. Fez brochamento, tá? Só que o tiro saiu pela culatra. Ela fez brochamento para ele parar de trair ela, ele parar de sassaricar, e o brochamento foi mal feito, tá afetando para ela. Agora nem para ela tá funcionando. Para outros, se foi você que fez um brochamento, gente, tá funcionando lá com a rival. Não tá levantando, não tá dando no couro, tá? E a rival tá bem chateada aqui porque não tá levantando lá. Para outros casos aqui, se ele não tá mais com a rival fez para ele brochar, tá? Ele tava com a rival, não tá mais, trocou você, traiu você, sei lá o que for, ficou com ela, né? Agora ele não tá mais com ela, ó, já tomou, porque ela já meteu-lhe aqui uma magia nele de brochamento. E para outros vão mais além. Para outros é uma magia de destruição no financeiro, tá? Para destruir a vida afetiva dele, o financeiro dele, e em alguns mínimos casos, muito poucos, para estragar até a parte de saúde dele mesmo aqui. Tá? Existe, gente. Existe magia feita para afetar o órgão sexual da pessoa de forma negativa. Não é só um brochamento. É para a pessoa ficar com o pinto doente, mesmo pegar uma doença, tá? Ela pode ter feito aqui para ele, tá? Para ele pegar uma doença no pinto, na chaninha aí, tá? Sabe quando a gente brinca e diz, vou fazer uma macumba para apodrecer e cair? É mais ou menos isso. Mas é pouquíssimos. Para alguns foi mesmo um brochamento que ela fez. E para outros ela fez para estragar o financeiro, o afetivo, o sexual, o tudo. Tá? E é muito forte aqui uma rival. Ou a atual, ou aquela que ele trocou você e agora ele já também não tá mais, largou ela, ela ficou com ódio. Ou uma ex que ele tinha, fez para ele. É alguém que tinha interesse de não ver ele se relacionar nem com você, nem com ninguém, e por ódio quis fazer ele ficar totalmente aqui bichado ou impotente, ou até bichar o negocinho dele mesmo, tá? Só que acaba refletindo em outras áreas, né? Que aí afeta o financeiro dele, afeta, manda os obsessores na volta, causa depressão, afunda mais no vício. E aqui, se ela fez um brochamento, a rival, para ele parar de paquerar e trair ela fez mal feito, porque ele pode ter até parado de trair ela e flertar com outras, né? Até por ter ficado doente ou tá aqui com a libido baixa, mas aqui afetou o lado dela também. Agora ele não tá levantando nem com ela. Gente, eu vou encerrar porque tá se armando um temporal. Aqui tem os signos, então não tá bem, tá? É briga, é discórdia, é tiro e porrada e bomba se ele tá numa relação com uma rival, tá? Aqui tem Áries, Câncer, Gêmeos e Leão, Capricórnio, Áries de novo, tá? São os mais fortes. Então temos Áries, Capricórnio, Câncer,
Gêmeos e Leão, Capricórnio. E aqui temos Escorpião, tá? São os mais fortes da mesa. Temos Exu e Pombagira, Oxumaré, Nanã, Ossan. Para alguns, Ossan vem junto com Oxóssi, né? Iemanjá e Oxalá. Vamos ver aqui, gente. Tá se armando um temporal. Meu medo é faltar luz. Vou encerrar. Mensagem do seu anjo de guarda. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É o próprio Mestre Jesus trazendo a paz para você. Fique em paz, na paz do Espírito. Porque essa pessoa quer retornar. Ele, inclusive, está tentando trabalhar tudo isso, gente, que é para ele se libertar de tudo e de todos e voltar para você. Tá? E aqui ele pode estar fazendo o tratamento espiritual, né? Então, logo essa magia que tem aqui vai ser dissipada, porque saiu o próprio Oxalá na cabeça ali, né? Vai ser desfeito. Ou você está trabalhando para desfazer, ou ele está buscando se tratar. Continue orando, continue fazendo o que você está fazendo para ajudar nesse processo todo aqui. Bom? Deixe nos comentários o que bateu, não saia aí sem deixar um like, sem se inscrever. Minha gratidão, muita paz e muita luz.